mundo, por mais louco que esteja, sempre tem alguém disposto a ajudar, a fazer alguma coisa. E compactuando com essa ideia de uma pessoa que eu admiro muito, inclusive a nossa escola leva o nome dela, que é a dona Zilda Arnes, doutora Zilda Arnes. Por esse motivo, o projeto Águias da Medicina foi criado para trazer à tona pessoas corajosas e dispostas a ajudar, a trazer informações sobre vida, carreira, profissionalismo, tudo que envolve o desenvolvimento humano. E hoje, para falar de medicina de excelência, para falar de profissionalismo, de carreira, de prova de título, eu trouxe um convidado para falar conosco, o nosso professor, Dr. João Vicente. Obrigado por ter aceitado o convite, né, para compartilhar um pouco das suas histórias aí, do que a gente pode fazer para melhorar e ajudar a melhorar a vida, a carreira dessa turma que está chegando aí na medicina. A gente vê que muitos jovens, às vezes, se sentem perdidos por não ter em quem mirar para seguir esse caminho, modelar. Então, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho aí de onde você veio. Olá a todos. Primeiramente, agradecer o convite, Alessandra. É um prazer enorme estar aqui, poder contribuir com esse projeto, né? Sentando numa cadeira onde já sentou tanta gente grande, né? O doutor Selmo Celeno Porto, né? O famoso Porto, né? Referência para todos nós. Um querido, né? Então, é um prazer estar aqui hoje, né? E a minha história aqui em Itumbiara, ela começa de uma maneira curiosa, porque eu, enfim, vim para assumir um cargo aqui da função de coordenação da unidade de terapia intensiva do Hospital Regional. E eu começo dizendo que começou de maneira inusitada porque eu vim de carro, né? Uau! Eu sou de Natal, né? Então rodamos aí eu e minha esposa 2.800 quilômetros, mais ou menos, em 4 dias de viagem, né? E muitas coisas aconteceram, né? E, enfim, cheguei na cidade e cheguei num domingo, na segunda fui trabalhar. Então foi uma correria. Não deu assim, tempo nem de fazer nada, nem de compra de supermercado. Não. Fiquei uma semana morando no hotel até conseguirmos uma casa. E então cheguei num hospital, né? Onde eu não conhecia ninguém. Uma clientela... Tipo, caiu de paraquedas, exatamente. Assim. Você precisava se adaptar ao ambiente que você não conhecia ninguém, não tinha referência. Sim. E a minha referência profissional anterior, eu nunca... Majoritariamente, eu trabalhava na rede privada, né? Então vim trabalhar no SUS. E o hospital que eu trabalhava era praticamente um hospital geriátrico, né? Muito paciente idoso, muitos pacientes polimórbidos. E aqui eu chego a uma UTI praticamente de trauma. Pacientes jovens, outra vivência, outra realidade, né? Então eu tive que me reciclar, me reinventar, né? Eu tive que voltar a sentar o bumbum na cadeira, né? E acendeu a coragem, né? Para fazer também. E aí as coisas foram dando certo e surgiu o convite para integrar o corpo docente da faculdade. A docência era um projeto meio que adormecido, né? Uma coisa que eu sempre quis fazer. Lá em Natal eu já tinha chegado a dar umas aulas como convidado, eu já fui tutor de prática. Vai, exatamente. Que agora não vou dar tempo para você escolher mais. Exatamente. Agora vai. E, enfim, lá em Natal eu já dei aulas da disciplina de farmacologia, era tutor de prática, né? Mas aqui me ofereceram uma terceira coisa, que era a simulação realística, né? Eu já tinha tido contato com a simulação realística enquanto aluno, mas estar do outro lado foi a primeira vez. Então, é mais um aprendizado, né? O conteúdo da disciplina que eu ministro aula é um conteúdo que não é do meu dia a dia, então isso me fez voltar a estudar, né? Voltar aos horizontes. Isso foi bom para você? Olha, eu confesso que no começo eu fiquei ali semi-surtado ali, deu uma enlouquecida. Existia né? a possibilidade de desistir ou não? Existia a possibilidade de eu terminar o semestre e não renovar o meu contrato. Mas o avô da minha esposa dizia assim, se você só tem uma coisa, tem a palavra. Né? Então, se você não tem a palavra, o que é que você tem? Né?
Então, eu resolvi segurar a onda, né? Minha esposa me apoiou muito. E, passadas algumas semanas, a coisa foi meio que entrando nos eixos, eu fui pegando Foi criando uma jeito. rotina, Isso. conhece o pessoal, as pessoas começam a ver que você não está chegando ali para tirar o lugar de ninguém, e Sim, sim para sim. somar, né? Exato. Então, hoje eu estou bem adaptado, pretendo realmente continuar, né? Caso, inclusive, tenha disponibilidade, tenha interesse de colaborar de outras maneiras, como Uhum. voltar a ser tutor de prática, né? O internato está aí de vocês. Enfim, acabou que tudo se encaixou, no final das contas, né? O mais gostoso é pensar assim que, assim como você, né? Vou usar essa mesma fala que eu usei no momento que eu estive com o professor Porto, porque muitas coisas acontecem a partir do momento que você tem coragem para poder fazer, né? A coragem foi muito antes disso. Pegar o carro lá onde você estava e falar, eu vou enfrentar esse negócio, eu Exatamente. vou, né, assumir, eu vou. Eu penso que a palavra a gente ainda pode voltar atrás. Olha, consegui, foi legal até aqui, agora não é mais. Mas para que isso aconteça, você tem que ter tido algo que te empurrou ali para fazer, né? Sim, O sim, desafio de sair da zona de conforto, e é tudo que a gente vive no momento de crescimento dentro da faculdade. No entanto, que muitas pessoas, pelo visto assim, muitas pessoas adoecem porque esses desafios eles são lançados todos os dias, no sim. momento de uma prova, apresentação de um trabalho, para quem tem um pouco mais de dificuldade de comunicação, de ser avaliado naquele momento. Então, isso tudo assim exige muita saúde mental Sim, para passar sim, por isso, sem né? dúvida. Não diferente do que você viveu. Sim. Eu cheguei num momento, na verdade, na minha carreira lá em Natal, onde eu olhava para onde eu estava e eu não enxergava mais para onde crescer, né? Eu era o diarista da UTI cardiológica de um dos hospitais mais prestigiados da cidade. Uhum, Eu brinco até com os alunos de que era o Einstein de Natal, né? Era uhum. um hospital de mais referência, né? E eu não vinha mais para onde crescer, né? Então eu fui em busca de novos desafios. Ah, tive alguns convites fora aqui, né? Fui ouvir propostas em Brasília, no Rio Grande do Sul, né? Então viajei para esses Uhum. lugares, né? E vim para cá em janeiro isso. E dentro do contexto do que eu estava querendo para minha vida, eu resolvi vir para cá. É uma cidade menor, mais tranquila. Natal está muito violenta, muito movimento. Uma cidade Uhum. relativamente pequena, mas com trânsito de cidade grande. Então eu queria uma vida um pouco mais tranquila, né? E encontrei isso aqui, né? E achou, né? Achei, Ó, achei. e que bom que você veio, né? Bem que você fez essa escolha, né? Eu falo que nós tivemos um evento de uma avaliação ontem, anteontem, né? Não me Sim, lembro. E nós saímos daquele momento ali de experimentar também, assim como foi com o outro professor Edson, também, que fez parte do nosso grupo aqui, do Águias da Medicina, de experimentar essa troca, dessa experiência diferente, sim, assim, porque o fato de você vir, você traz um novo, assim como nós somos um novo para você, né? sim, Então com você traz um certeza. novo, uma repaginada naquele formato ali de ensinar, de educar ali nesse processo. E isso é muito gostoso para a gente que está vivendo. Então, ó, antes, vou contar. Assim que a gente terminar aqui, ele vai falar do curso que ele vai ministrar. Ah, sim. Nós vamos falar do curso aqui também. Vai ministrar o curso. Ele não contou, porque eu tinha pedido, eu vou falar. O doutor João é intensivista, instrutor do ACLS, coordenador das UTIs do Hospital da Unimed e do Hospital São Marcos, Isso. certinho, né? E é professor aqui na nossa casa, onde está sendo elaborado esse vídeo aqui agora, dá aula para gente, dá para minha turma. E Isso. foi por isso, por essa interação e essa leveza de conduzir aí o processo de ensinar que foi que deu esse link aí bem bacana. Sim. E está sendo proveitoso. É isso que é. E assim, para as duas partes, realmente. A turma de vocês é uma turma muito parceira, são alunos muito dedicados, a turma realmente participa das aulas, a gente vê que a turma
sai da aula com um desafio, né? Eu deixo sempre uma tarefinha, uma coisa, então no dia seguinte, na próxima aula, a gente volta com aquele assunto, né? E como eu digo sempre, né? Fazendo um link justamente com o professor Porto, que você já entrevistou, eu acho que o que a gente precisa se voltar, né, no curso de medicina, na graduação de medicina, é voltar a valorizar a semiologia, né? Então, a gente tem que voltar a ouvir os pacientes, a examinar os pacientes, né? Isso é fundamental, né? E falando sobre aquela questão o que fazer na minha carreira, né, como enxergar a minha carreira, eu acho que tudo isso começa na construção da sua formação, né? E a gente vê que a medicina mudou muito nos últimos 30, 40 anos, né? E a gente tem que se adaptar a ela. Então, os meus professores viveram, né, e exerceram a medicina num modelo muito diferente do que eu exerço e do que vocês vão exercer quando se formarem, né? Então, em algum grau, algumas coisas a gente deve voltar lá para trás, né? Tem muita modernidade, né? Eu uso muito ultrassom na minha prática diária, né? Eu sempre falo sobre a importância de agregar o ultrassom no exame físico, mas como eu digo, é o exame físico, é um jeito, é uma ferramenta, mas é um segundo estetoscópio, né? Exato. Então, o que eu preciso fazer como médico antes de pensar se a minha carreira eu vou fazer isso, se eu vou ter sucesso, o que é sucesso, eu preciso ser médico, né? E para ser um bom médico, eu preciso cuidar do meu paciente. Eu tinha um professor que ele dizia assim: você não precisa gostar do seu paciente, você não precisa ser amigo do seu paciente. Sim. A única coisa que você precisa é se importar com o seu paciente. Fazer com excelência, né? Exato. Fazer então, como se fosse para você, né? Isso. Como você gostaria que alguém fizesse para você. Exatamente, né? Tem aquela frase meio clichê, né? É o amor de alguém, mas o amor de isso, alguém, né? Exato. Não trate os seus pacientes como você gostaria de tratar os seus pais ou os seus irmãos. Trate os seus irmãos e os seus pais do jeito que você trata os seus pacientes, né? Vamos inverter isso, né? A gente precisa atender todo mundo, né? Lógico, vão ter pacientes onde a gente vai ter uma conexão maior, vai ter pacientes que nem tanto, né? E, enfim, mas diante do paciente a gente precisa ser médico, né? Exatamente, precisa ser profissional, precisa ser ético, Sim. ter postura. E o sucesso acaba sendo consequência disso. Exatamente. Então, eu preciso contar como é que foi nossa primeira aula. Nós fizemos as nossas apresentações e tal. E eu perguntei, né? Professor, vocês consideram um profissional de sucesso? Sem pestanejar, ele falou sim. Foi com uma firmeza que você me respondeu que isso talvez seja mais uma percepção daquilo que você faz e fez ao longo da sua vida, como desde então. E foi por isso que nós começamos a conversar sobre isso, para trazer essa dinâmica do que é um processo até chegar a afirmar um colega, eu possa afirmar, se não, realmente eu sou uma profissional de sucesso. O que é ser um bom médico para você, professor? Bom, essa é uma pergunta... no mínimo desafiadora, sim. né? Só não é mais do que a primeira, né? Não, e ainda não contei que ele arregalou o olho assim para mim, né? Tipo, como assim? Como assim, né? Todo mundo se apresentando e ela me pergunta se eu acho que eu tenho sucesso. Então, é uma pergunta difícil e complexa, né? Porque as pessoas confundem muito, né? Uma coisa pode ser simples ou difícil e pode ser fácil ou difícil e pode ser simples ou complexa. Essa pergunta é as duas coisas, né? Então, na minha concepção, né, para você ser um médico bem-sucedido, né, isso vai juntar vai ter uma soma de fatores, né? Eu entendo que você deve ser visto pelos seus pacientes, pelas pessoas que você vai atender, como uma pessoa competente e humana, né? Eu acho que isso é fundamental. Tem uma denominação, né, do mundo corporativo, né, que é o AAA, né, que é em inglês, né? Então, disponibilidade, que é o availability, né?
tem o competência, né? São as três habilidades, né? Traduzindo para o português. Competência, disponibilidade e amabilidade. Ability, availability e... qual é a outra que está faltando? Amabilidade. Amabilidade, exatamente. Então, você tem que ter essas 3 habilidades. Não adianta você ter uma ou outra, ou ter 2, né? É um tripé. Então, ou se você tem alguma coisa que é muito bom, trabalhar para aquilo que precisa ser melhorado ali. Exatamente. E a maioria dessas coisas são habilidades. Elas são treináveis. São treináveis, são adquiríveis. Passíveis de ser adquiridas, né? É bem verdade que algumas pessoas têm mais facilidade com algumas delas ou com todas elas, e outras pessoas nem tanto, mas elas devem ser treinadas, né, exercitadas. Então, o paciente tem que lhe enxergar dessa maneira, como alguém competente e humano, né? Entre os seus pares, entre os seus colegas, eu entendo que você deve ser visto como um profissional ético, né, e competente, né? Perante a sociedade como um todo, isso vai variar um pouco da sua realidade regional, né? A gente sabe que tem lugares onde a questão financeira, né, o quanto você aparenta que tem, né, talvez tem um muito mais peso, do que verdadeiramente tenha, exatamente, né? Tem um né? peso muito grande. Às vezes, a própria projeção social do que você faz, né? E, por último, mas não menos importante, a concepção da sua profissão, de quem você para você e para a sua família, para as pessoas próximas a você, né? Eu entendo que deve haver admiração, como toda relação, tem que ter admiração. Senão acaba, senão esfria, né? Sim, relação marital, relação de amizade, relação profissional, né? Ela só se consolida, ela só mantém-se viva se houver admiração das duas partes, né? Então, isso tem que haver, né, para essas pessoas próximas, né? Eu acho que também a questão da disponibilidade, né? Não adianta você ser muito competente, pontuar em todas as outras áreas e você não criar seus filhos porque você está sempre trabalhando. A gente chama isso nos processos de desenvolvimento humano de a roda da vida, né? Que assim, é igual um pneu. Ele tem que estar, para funcionar bem, você não precisa estar 100% em tudo. Sim. Mas você consegue rodar se ele tiver um pouquinho vazio em algum setor ali, tanto da espiritualidade, quanto vida social, Sim. trabalho, estudo. Então, a gente conseguindo equilibrar isso aí, dá para levar um negócio mais gostoso, né? Sim. E vão ter, nesses 4 domínios que a gente comentou, né, vão ter pessoas que valorizam mais um do que o outro, vão ter pessoas que valorizam mais um, mas acabam sendo mais competentes em outro. Sim. Né? E eu acho que você é feliz quando você desenvolve aqueles que você considera importantes, né? E os que você não considera tão importantes assim, você não deixa a desejar, né? Você é pelo menos razoável. E eu entendo que eu alcancei isso na minha carreira, né? Eu sou relativamente moderno como médico, vamos dizer assim. Eu me formei há 12 anos, vai fazer agora no final do ano. Venho de outra graduação e, como muitos de vocês, sim, né? Isso é uma coisa, a minha turma especialmente. Teve um link, né, desse daí. Eu me formei em farmácia antes de ser médico. E no final do curso de farmácia eu comecei a conviver dentro do hospital, a área de farmácia clínica que eu trabalhava, que eu fiz estágio. Eu disse, poxa... Acendeu a paixão. A medicina talvez seja interessante, né? Talvez eu fosse feliz fazendo isso daqui, né? E aí resolvi prestar vestibular e deu certo. E, enfim. Agora eu quero saber um detalhe. Você falou de uma coisa que sempre eu pergunto. Admiração. Você teve alguém como referência que, tipo, você falou, eu quero seguir esse passo, eu quero seguir essa pessoa, eu vou me espelhar, né? O que essa pessoa tinha de valor que para você foi fundamental, porque a gente se espelha muito nisso, né? Você estar perto ou se conectar com pessoas que têm valores muito parecidos ali, né? O valor da pontualidade, o valor da honestidade e por aí vai, e a gente consegue emparelhar isso aí para virar uma referência. Quem foi referência na sua vida para você? Bom, médico ou não médico, tá? Sim, claro. Eu acho que é impossível falar de referencial na minha vida sem citar meu pai,
né? A pessoa mais honesta e do coração mais puro que eu já conheci, né? E eu brinco, eu digo assim, você já viu um gordo de mau humor? Não existe gordo de mau Não humor, né? existe. E meu pai tinha uma barrigona enorme, e estava sempre bem humorado, era brincalhão e tal, fazia muita piada. Eu acho que eu puxei um pouco isso dele, né? Então, meu pai, sem dúvida, é um ícone no qual eu me espelho, né, até hoje. E dentro do exercício profissional, né, lá na graduação de farmácia, durante o curso de farmácia, eu tinha um modelo para seguir, era um professor da disciplina de farmacologia, Dr. Tarcísio Palhano, um profissional assim, convidado internacionalmente para palestrar, era o chefe da farmácia do Hospital Universitário quando eu fiz faculdade. Então, assim, era um profissional, como você falou, irretocável, né? Quando eu entrei no curso de medicina, eu tive um pouco de dificuldade com isso. Eu tive me descolei um pouco da minha turma pela questão acho que até da diferença. Formação, idade. Exato, o pessoal estava naquela vibe ali de farra, não sei o quê. E assim, eu acho que, ok, quando eu fiz farmácia, eu também pensei um pouco assim, eu também fiz um pouco disso. Mas é muito diferente você entrar na faculdade como tiozão, né? Exato. Tá lá o tio de... Exatamente. Então, acabou que a minha turma de farmácia, de medicina, eu tive um certo afastamento. Eu não tenho tanto contato com meus colegas. Era uma coisa, inclusive, eu estava falando isso essa semana, é uma coisa que eu me arrependo. Eu devia ter sido mais próximo, né, dos meus colegas. Então, os colegas, as amizades da faculdade, né, como eu tenho com a minha turma de farmácia, é o mesmo com quem eu falo até hoje. Né? Minha turma de medicina não, é uma coisa mais afastada. Então, eu tive alguns professores que eu realmente me espelhei, vamos dizer assim, durante a graduação de medicina, né? Uma professora da disciplina de patologia, que era a doutora Sara Jânia, profissional também de excelência, uma didática impecável, né? Muito, muito competente realmente, né? Tive alguns colegas, né? E aí não foram professores, mas foram residentes quando a gente era interno, né? Então, tive alguns colegas que eram, assim, excepcionais, né? Um colega que hoje é geriatra, o Juliano, outro colega que hoje é cardiologista, o Dr. Romano. Então, são pessoas excelentes. E né? o que você trouxe um pouquinho deles para a sua vida hoje, assim, como médico? A gente tem uma infinidade de pessoas que você conhece ali no dia a dia, né? Sim. E essas que se tornam referência, fala assim, não, quero essa coisa bacana dessa pessoa aqui, trazer, aplicar, treinar para me tornar melhor nisso. O que você trouxe deles para a sua rotina como médico? E também na vida acadêmica, que agora é uma novidade agora, né? Então... Sim, eu acho que talvez o que seja de comum, né, de todas essas pessoas era a questão da disponibilidade. Então, mesmo eu sendo só um estudante, né, vou colocar assim entre aspas, nenhum deles nunca se furtou, né, de me ajudar, de me orientar, de trocar uma ideia comigo, de conversar, de repente respeitar a minha vivência anterior, né, como farmacêutico e saber ouvir uma opinião minha a respeito de alguma coisa sobre a qual eu dominasse. Né? Então, foram pessoas que eu acho que essa disponibilidade, essa amabilidade, né? Cada um com o seu jeito, cada um com o seu perfil, obviamente, né? Mas eu acho que isso meio que me tocou, né? E eu procuro trazer esses valores, né, para a docência. Né? Como eu digo sempre para vocês, estou sempre disponível. Não tem... E é verdade. Não tem... Está sempre disponível, é verdade. Eu tento realmente... a qualquer momento a aula pode ser interrompida, pode levantar a mão, pode falar, enfim. Enfim, eu acho que essas coisas realmente me estimularam, me fizeram ir por esse caminho. O que, trazendo para esse contexto, assim, que da desconstrução, né? De respeitar a sua história como já um profissional formado, que tem uma história ali construída, isso vem, assim, está muito próximo do que a gente está vivendo também. Que, ao mesmo tempo que a gente quer ser respeitado aqui como um profissional que entende da fisioterapia, da farmácia, da enfermagem, como os colegas são, né? Sim. A gente precisa desconstruir algumas coisas para poder se enquadrar ao novo.
que também passa a ser um desafio, né? Muitas Sim. vezes eu quis olhar para aquela situação assim, eu quero olhar com outros olhos que não seja a fisioterapia associada. É muito difícil fazer A separação. desvencilhar isso. Sim. Na verdade, porque isso é genuíno, né? Você é farmacêutico nato, você escolheu fazer, né? Escolheu essa carreira, assim Sim, como eu, sim. como fisioterapeuta. Então, esse processo acaba sendo trabalhoso para nós Sim, também. é como ler, né? Depois que você aprende a ler, você não consegue olhar para alguma Desler, coisa. né? Não tem como Exatamente. desler uma coisa. Exatamente. E muitas vezes, professor, que eu falo muito com os colegas, assim, que a gente troca uma ideia, a medicina não é só o momento de estar no hospital salvando uma vida, de trabalhar no SAMU, de fazer um curativo. Medicina está além daquilo que acontece também na sala de aula. O que para você é extremamente importante ou que seja primordial para que esses colegas que vão, né, assistir o que a gente está conversando aqui possam acender a luz e ter um insight, eu preciso melhorar isso em mim, eu preciso... O que você acha que é primordial nessas relações humanas aí? Sim. Depois a gente traz esse contexto para o que você está vivendo, né? De adaptações, de ser aceito, de mostrar o que você veio para fazer. Sim. Quando você me perguntou lá na aula, né, o que eu fazia, o porquê que eu achava, né, então, ou como eu tinha chegado lá, eu falei que é a história do entregar, né? Então você tem que ter o over delivery, você tem que entregar mais do que o necessário para se destacar, né? Se você entrega o necessário, vamos colocar entre aspas, né? Você não fez mais do que sua obrigação. Exatamente. Né? Então, num mundo onde fazer o mínimo está se tornando exceção, trivial. né? Nossa, você... Assim, na verdade, não. Tá se tornando exceção, né? Isso, porque as pessoas porque nem o mínimo... entendi. Exato. Entendi. Então, você entregar além do que é esperado, do que é pactuado, né? Isso deixa uma marca muito importante, né? na vida das outras pessoas com quem você interage, com quem você convive. Então, e você só consegue entregar esse a mais, esse algo a mais, se você tiver o conteúdo, né? Se você tiver a habilidade, se você tiver o conhecimento. Então, você ter essa entrega a mais, primeiro, demonstra que você tem a habilidade, que você tem a competência, e segundo, que você se importa com o que você está fazendo, né? Então, eu entendo que isso impacta as pessoas, né, que vão lhe contratar, ou que vão conviver com você, ou que vão usufruir do seu trabalho. E realmente, voltando para isso que você falou, de descolar a nossa experiência pregressa, da ideia da construção do método que você está passando, né? Alguns alunos meus de mentoria, eles relatam isso muitas vezes, né? Eu tenho alguns mentorados que já são graduados, e eles falam muito isso. Eu não consigo olhar para um paciente e não pensar que eu posso beneficiar ele de alguma maneira com o conhecimento que eu já tenho, né? E só que naquele momento você está ali para aprender a ser médico, né? Então é um pouco complicado, um pouco difícil, né? É muito complicado isso. Um pouco a fazer expressão, né? Então realmente eu acho que é uma coisa que tem que ser construída. Se você consegue fazer isso, você consegue meio que se despir lá até dos seus pré-conceitos, né, da sua graduação anterior, você abre o coração, né, para aquela experiência. Eu estava vendo um vídeo do Clóvis de Barros, né, que é filósofo. Gosto muito dele. E ele falando que ele é um apologista, né, ele faz apologia ao lado vazio do copo. As pessoas tendem a olhar o copo, né, meio cheio, né? E porque, vamos ver o lado meio cheio e tal. E ele diz assim, se você vê tudo como pelo copo cheio, né, você não busca mais nada. As pessoas não vão agregar nada na sua vida, porque o copo está cheio. Ali está suficiente, isso, né? Então, se você tem o copo vazio, você está sedento pelo conhecimento, pelas experiências, pelas habilidades. Então, ele diz, é o apologista do copo vazio, né? E
você tem que se despir desses preconceitos, né? Para esvaziar o seu copo e estar realmente disposto, né? Disponível, interessado em absorver o conhecimento, absorver aquelas vivências, né? E construir um profissional melhor. Essa é uma angústia muito, muito frequente, né? Quem já tem essa experiência, né? Eu passei por isso também, lhe entendo, né? Então, é uma coisa que é inevitável, né? Mas a dor é inevitável, o sofrimento que é opcional. Então, a gente vai tentando levar da melhor maneira e pode usar isso de uma maneira para crescer, para ser melhor, né? Tornar essa ameaça uma fortaleza, igual nas matrizes que a gente faz ali, né? De planejamento de vida mesmo. Sim, sim. E dentro disso, professor, eu vejo muitas vezes a limitação de colegas, de quem está perto, assim, do processo da comunicação. Né? Eu, graças a Deus, nunca tive problemas com isso, de falar em público, de apresentar um trabalho. E mesmo tendo o copo do jeito que eu gostaria, eu sempre tenho buscado melhorar a forma da comunicação. Ontem mesmo estava tendo uma aula online com uma professora de português para ensinar como a postura, como falar, que tanto que você acha que isso é importante no meio médico. Que aquele dia, o senhor levou na aula, né, aquele relato de um contato, né? Sim, sim. Que ficou entreaberto ali a dificuldade da comunicação, como que tudo... Então, assim, vamos desenhar um negócio que quem estiver assistindo possa, tipo, nossa, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar o inglês, né? Eu preciso melhorar minha vestimenta para estar adequado nos ambientes que eu vou estar. Então, fala um pouco disso para mim. Tudo isso é comunicação, né? Então, verbal e não verbal, né? Verbal e não verbal. A gente verbal. fala de todas as formas. Exatamente. Então, com relação à língua inglesa, quem tem alguma dificuldade, quem ainda não domina, você está atrasado, né? Muito atrasado já, né? Exatamente. Feliz ou infelizmente, a maior parte das publicações, das leituras, etc., são na língua inglesa, então a gente pode lamentar ou pode se adaptar. Então, eu sugiro que se adapte. Né? Darwin já dizia que sobrevive o mais apto, né? o mais adaptado. Mais adaptado, né? Vocês aqui na faculdade têm uma oportunidade que eu não tive, que eu, inclusive, pretendo aproveitar, né? Que é aprender a linguagem brasileira dos sinais. Sim. Eu acho que foi uma iniciativa inclusive, fenomenal. Teve um evento aí essa semana, né? Uma formação, alguma coisa assim. Eu acho que é incrível, assim. Eu já tive a oportunidade de internar alguns pacientes na UTI estrangeiros, né? E eu me comunicava em inglês, eu tenho uma relativa facilidade para falar. Aí todo mundo fala assim, vai lá, doutor, você fala inglês, mais ou menos isso. Então, até a coleta da história, né, ficava insatisfatória para quem não sabia se comunicar bem, né? Então a gente não é um percebe... jogo de palavras, não é quebra-cabeça, né? Isso. O inglês, a forma dele é semelhante ao que a gente conversa. Isso. Só que precisa ter uma conexão. E, além do mais, eles têm palavras muito semelhantes que, às vezes, criam um fator confundidor ali, com né? Com certeza. Então, é um fato, né? Você tem que dominar a linguagem para se comunicar, né? Então, é fundamental isso. Com relação à vestimenta, né, que você comentou, poxa, é uma embalagem, o que importa é o conteúdo e tal. Isso é muito bonito nos livros e tal. Na teoria é lindo, né? Isso, mas as pessoas, quando a gente vai para um restaurante, por exemplo, a gente começa a comer com os olhos, né? Quando o prato chega, bonito, decorado, etc. Então, as pessoas vão olhar para você e inferir se você é bem-sucedido ou não, até erroneamente algumas vezes, né? Mas pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você fala, né? Então, não precisa usar roupa de marca, né? Não precisa gastar os tubos, né, com marcas caras, mas você deve se vestir adequadamente, né? E adequadamente inclui para cada ocasião. Então, a roupa que você vai para um churrasco não é a roupa que você vai para um jantar de gala, não é a roupa que você vai para uma festa de formatura, nem a roupa que você vem trabalhar no hospital, na faculdade. Então, você deve saber entrar em esses lugares, né? É interessante que as pessoas lhe notem justamente pela sua descrição, né?
Então, você E deve não saber... pelo excesso, né? Exatamente. Então, você deve Nas saber... duas vertentes, tanto o para mais quanto para menos. Exatamente. Então, eu tinha uma amiga que se relacionava com um rapaz e eles iam jantar para um casamento, e aí era um casamento. Tipo, o cara não queria botar um blazer, não queria botar uma gravata. Né, Tudo estava difícil. E o cara era meio bronco, assim, então ele não... Era o jeito dele, tá, mas ele tem que se adaptar, né? Se alguém lhe convida para um casamento, é porque ele considera, então tem o mínimo de consideração de volta, né? E por aí vai. E a comunicação, né? A comunicação interpessoal, mais objetivamente, que a gente está acostumado a rotular como comunicação, ela é fundamental, né? Eu já falei algumas vezes, acho que eu comentei na sua turma também, a causa número 1 de processo, né, não é erro médico, é má comunicação. Então, se você se comunica bem... Isso, né? E, assim, isso não são as vozes da minha cabeça, é uma estatística. Né? Os americanos fazem estatística de tudo, né? Essa estatística é deles. Então, muitas vezes, se você comete um erro, né, mas você tem uma boa relação com a família, uma boa relação com o paciente, você... boa capacidade argumentativa. Então, assim, o paciente continua confiando em você. Né? Eu contei a história, eu sofri um acidente em 2011, quebrei a perna e fiquei esperando um tempão no hospital porque estava demorando a chegar o material e tal. E toda vez que o meu médico chegava, né, o ortopedista chegava, eu ficava assim, pronto, eu vou ficar curado agora, porque eu tinha uma confiança nele, né, eu depositava uma confiança no meu ortopedista. E ele me operou quando chegou o material, isso demorou um pouco, né, e ao longo do acompanhamento, né, ele me acompanhava mensalmente nos primeiros meses, eu evolui com deformidade na perna, minha perna começou a ficar torta, né, o fêmur começou a entortar. E várias pessoas disseram, nossa, você vai voltar para ele, tipo, ele tá deixando sua perna torta, né? Tipo, sim, é exatamente para ele que eu vou voltar. Sim, exatamente. Assim, é uma complicação prevista da cirurgia, né? Embora seja uma complicação incomum, né? Não é das mais comuns, mas aconteceu porque aconteceu, né? Não foi porque ele errou, não foi porque ele fez a técnica errada, porque ele usou material inadequado, de maneira nenhuma. Então, eu confiei, voltei nele, ele me reoperou e a recuperação foi tranquila, né? Dentro do que pode ser você quebrar a perna e depois de 3 meses quebrarem de novo para botar no lugar. Né? Então, você está andando até direitinho. Nem fiquei como House, não, né? nem ficou como House. Então, essa relação médico-paciente a gente só consegue construir com comunicação. Né? Então, a gente tem que se comunicar com os nossos pacientes e eu costumo dizer que isso é talvez seja o maior desafio do meu dia a dia. Né? Então, eu passo visita nos leitos da UTI com os médicos plantonistas, com a equipe multidisciplinar, a gente discute as condutas. Né? Então, isso é importantíssimo para o paciente, é o que faz com que ele saia da UTI ou não. Mas na hora que eu tenho que passar a visita com os familiares e explicar para os familiares a situação. Né? Isso é muito desafiador, porque eu tenho em um leito um familiar que é lavrador, no leito seguinte eu tenho um paciente que o acompanhante dele, o familiar, é vendedor numa loja de eletrodomésticos no centro aqui da cidade. No seguinte, já tive um paciente que foi internado e a filha era estudante de medicina. Então, o ambiente da UTI equaliza todo mundo. Isso não quer dizer que a gente tenha que equalizar essa forma de comunicar para um ou para outro. Exato. Né? A gente tem que entregar o que aquela família precisa ouvir. Né? Então, eu preciso, às vezes, fazer analogias de laranjas e maçãs. Às vezes, eu posso usar uma linguagem um pouco mais rebuscada. Às vezes, eu posso usar uma linguagem estritamente técnica. Porque o familiar, o profissional de saúde, enfim, entende. Né? Mas o mais importante é que eu compreenda o quanto aquela pessoa tem capacidade de entender e está disposta a entender. E realmente entenda. Sim, porque ali, ao final de uma corrida de leite, você tem que saber se realmente o contexto daquilo que foi passado para a família, como um relatório médico, né? Se isso foi absorvido da forma como deveria ser. Exato. Porque, às vezes, existem distorções aí que podem até comprometer, né, o paciente. Sim. E muitas vezes, embora o paciente, você tenha a habilidade para se comunicar com o paciente, né, você se comunique bem, mas algumas vezes o canal está fechado. O familiar
tá no momento de sofrimento, tá no Às vezes luto num processo ali de daquele momento, negação, luto, e não tudo quer lhe isso. ouvir, né? Ou então você fala uma frase inteira, ele se pega em uma palavra, né? Ah, melhorou 1% disso daqui e piorou 80% desse resto. Não, mas melhorou 1%, melhorou 1%. Esquece o resto, E né? esquece o resto. Também tem uma estatística, isso eu vi no Congresso de Medicina Intensiva, o último que eu fui, no ano passado, que existe uma disparidade entre o quanto o médico comunica que o paciente está grave e o quanto o familiar entende. Entende. Né? Então, tem relatos lá, tem curvas lá de similaridade da compreensão, né? Então, vários casos onde o médico assim, os pesquisadores perguntaram para o médico quantos por cento de mortalidade, de chance de morrer esse paciente tem. Ah, eu acho que tem 50% de chance de morrer. E aí pega a família com quem aquele médico se comunicou e diz, o médico lhe deu uma estimativa, você entendeu qual a probabilidade do seu paciente, do seu familiar morrer? Ah, eu acho que é uns 5%. Então, existe uma divergência muito grande dessa compreensão. Né? E mesmo porque são contextos que, para a gente, é tudo muito claro, né? Sim. Só que a comunicação ela só é eficiente se a pessoa realmente entende que 50% é a metade, não 5. Né? um 20avos daquela proporção. Exatamente. Agora, você tocou num assunto aí que da série, né? O House, Grey's Anatomy. Você acredita ou chegou a pensar alguma vez que parece que existe uma romantização da medicina? De ser tudo assim, muito só glamour, muito aquele ambiente ali do hospital que o Dr. House atende com os colegas, a forma como ele lida ali no dia a dia com os colegas e com os próprios pacientes, aí, né, trazendo esse contexto de tanto relação médico-paciente como relação entre colegas. Sim. Eu acho ele extremamente desrespeitoso, deselegante, não tem ética. Então, parece que tudo foi romantizado assim por tudo que é trazido da televisão para o meio da medicina. Fala um pouco disso para nós. Eu acho que a televisão ultimamente vem desconstruindo a imagem do médico. Eu acho que em vários contextos a gente vê o médico em posições menos respeitosas ou agindo de maneira antiética. Né? Eu acho que, de maneira geral, existe uma desconstrução. Né? Eu acho que, em certo grau, isso é positivo, no sentido de que as pessoas começam a compreender que nós somos humanos também, né? Nós temos limitações. Mas, assim, o meu receio é que isso chegue num ponto de desrespeito, né? Onde a gente já vê em várias situações isso acontecendo, médicos agredidos, né? Médicos sendo desrespeitados no seu ambiente de trabalho, enfim. Mas essa romantização eu acho que existe. Ela existe muito, principalmente antes da gente entrar na graduação, eu acho que ainda existe muito isso, né? E não é só glamour, né? Realmente não é. Lógico, você pode escolher onde você quer trabalhar. Eu só quero trabalhar no serviço privado, com pessoas da classe A, tal. Essa é uma possibilidade. A gente pode tudo que a gente quiser. Exatamente. Né? Se você vai conseguir... Dentro das viabilidades que a condição vai me pôr, né? Vai me colocar ali naquele lugar. E das suas habilidades. Sim. Né? Então, por isso que tudo que a gente falou antes é importante para que você consiga chegar nisso. Seja parte do processo para chegar mais adiante. Então, existe essa romantização, ela é fato, né? Mas eu acho que isso vem meio que se desconstruindo, né? Eu costumo dizer assim, os pacientes querem que você seja um Deus, né? No sentido de não errar, de não cansar, de trabalhar, né, exaustivamente, de dominar todas as respostas, de curar o paciente, tal. Mas eles querem que você também tenha qualidades humanas, né? Que você tenha empatia, que você tenha atenção, carinho, enfim. Então, eles querem o melhor dos dois mundos, né? Um malabar social, né? Que você fica assim, né? Tem que ser bom tem que ser... Exatamente. Então, infelizmente, o que a gente pode oferecer são as habilidades humanas e os defeitos humanos, né? Então, eu entendo que na hora que isso começa a ficar mais claro, né?
eu acho que isso talvez melhore a qualidade de vida dos médicos, né? Poxa, então meu paciente já sabe que eu sou um ser humano normal, então, né, não vai me exigir coisas que são estapafúrdias, né? Então, eu entendo que tem esse lado benéfico, né? Meu receio, como eu falei, é a questão do desrespeito, do achincalhe, né? Enfim, dessa desconstrução. Você acha que, ou você acredita que acontece de quem desrespeita para a pessoa do médico, ou da postura profissional pode ser um fator determinante para que ele se torne uma pessoa que não seja respeitada? Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que o usuário, né, o cliente, como se tenta dizer, né, muitas vezes, principalmente no serviço público, né, mas isso não exime o serviço privado, mas principalmente no público, isso faz com que o paciente, o familiar, o usuário chegue meio que armado, né, para o momento de ser atendido. Então, e aí encontra um médico que está vindo de 24, 48, 72 horas de plantão, veio de um trabalho onde a estrutura não é boa, onde ele é cobrado por resultados que ele não consegue dar por falta enfim, de N fatores. E a mistura... Mas quem está sentado ali na frente não tem nada nada a ver com isso, exatamente. Né? Então, mas ao mesmo tempo que o médico que está ali também não tem nada a ver com o fato do paciente ter passado 4 horas esperando, né? Então, a gente tem uma receita ali, tem um mix explosivo ali, né? A chance de dar ruim é muito alta. Então, se você consegue deixar os seus problemas do lado de fora do consultório, existe uma chance muito alta de você conseguir fazer com que o paciente deixe os problemas dele do lado de fora também. Mas se você chega, né, com a cabeça cheia de problema, de coisa ruim, etc. O paciente também. E você... ele já vai doente, né? Exato, poucos vão passear, né? Sim. É fogo e gasolina, né? Então, um dos dois tem que não estar presente para dar ruim, para não dar ruim, né? Então, eu acho que existe uma via de mão dupla. Né? E trazendo para aquilo que nós falamos, né, sobre isso, talvez seja uma habilidade para ser treinada nesse processo aí da faculdade. Sem dúvida nenhuma. A moçada muito jovem. Hoje, professor, eu não sei o que você pensa a respeito disso. Parece que as pessoas estão com mais dificuldades para lidar com as frustrações, né? Porque muitas vezes você chega ali para atender o paciente, você deu o melhor para ele e ele não melhorou como a gente esperava que fosse. Talvez ele não tenha feito a parte dele, mas isso, internamente, isso impacta ali naquela sensação do que eu queria que fosse 100% e que não foi. E isso, lidar com isso é também um desafio para quem está chegando no meio ali, conseguir enxergar esse cenário e já começar a trabalhar essa habilidade para lidar com a dor, né? Porque eu falo muitas vezes assim, se a gente tem igual eu tinha meu consultório particular e só atendia serviço privado, eu analisei muitas vezes se eu não ia trabalhar, porque eu estava, às vezes, com dor de cabeça, né, às vezes, um mal-estar e tudo. E, às vezes, quem trabalha em serviços diferentes, até mesmo no processo do estágio, não vou não, hoje eu não estou legal, eu não vou atender não, porque hoje eu não estou legal. Não, aquele dia, eu falo para as meninas, gente, eu estou com dor de cabeça, mas hoje eu vou atender assim mesmo, porque eu preciso me condicionar a realmente fazer igual eu fazia antes. O paciente, ele está ali esperando pela consulta, ele está ali esperando por aquele momento, e aí você chega não estando bem, o paciente também já está alterado. É uma frustração que você lida ali, nossa, eu estou fazendo um esforço tão grande, o paciente não reconhece isso, mas o reconhecimento é nosso mesmo. Sim, claro. E treinar isso, né, de fazer, porque os processos que são frustrantes vão acontecer, os erros vão acontecer, lógico, a gente faz o máximo para que isso não aconteça. Sim. Mas isso também fazer parte do processo de construção de carreira, né? Porque um dia você vai chegar lá no seu consultório privado lá e o paciente está lá quebrando tudo porque você demorou no trânsito, né? Está atrasado. Eu falo sempre que isso é importante a gente falar para que
para que os mais novos, né, que estão chegando aí, já consigam transitar permear nisso aí para lidar com aquilo que é pessoal, com aquilo que é profissional e conseguir fazer isso de uma forma bem saudável, né? Sim. Agora me conta aqui uma coisa sobre falando aqui, né, de vida, de processos. O que você faria de novo sendo estudante de medicina? Se você estudasse agora de novo, estivesse começando hoje, você fala assim, eu fiz alguma coisa lá atrás e hoje eu faria exatamente a mesma coisa. Eu acho que uma coisa que eu acho que acontece hoje em dia, a gente vê isso, e assim, isso está em todos os lugares, né? Essa falta de compromisso. Então, quando eu entrei no curso, eu me comprometi com o curso, né? Uhum. Então, eu abri mão de festa, de ir para uma farra, de beber. Não, mas a gente pode ir para a farra também, gente. Sim, a gente claro. Tá aqui de manhã, não tem problema, não. Mas, não pode. Mas, assim, você tem que abrir mão, porque é impossível que isso não impacte na sua... Você saiu, ficou até 1 hora da manhã na rua num dia, e no outro dia você tem que estar na faculdade. Mesmo que você vá para uma aula teórica. Sim. Né? Uma aula de uma coisa que você nem considera tão importante. Né? Mas é o compromisso. É isso que você vai levar para a sua vida profissional. Então, hoje é uma aula que não é importante. Amanhã é uma aula que é importante. Depois de amanhã é um dia no internato. Depois de amanhã é um dia de plantão. É você lá no plantão. Exatamente. Então, esse compromisso ele tem que vir de agora. Né? Ele tem que vir de agora. E eu acho que pela influência do meu pai, como eu falei, isso foi uma coisa que eu fiz. Né? E a outra coisa que eu acho que foi fundamental na graduação, né, na minha graduação, é que eu tinha uma preocupação muito grande em me formar médico. Eu não queria me formar intensivista, eu não queria me formar anestesista, eu não queria me formar cirurgião, cardiologista, eu queria me formar médico. E eu acho que a superespecialização ela está levando cada vez mais à especialização precoce, né? Então tem gente Saber que entra muito de alguma coisa e muito pouco do resto. Né? Então eu acho que a graduação é um espaço para você aprender a ser médico. Então se você resolve se super especializar, se especializar durante a graduação, quando você se forma, você não tem um conjunto de conhecimentos, né, que são importantes para o exercício profissional, porque, tirando algumas exceções, quem se forma precisa trabalhar, né, não pode ficar uma outra pessoa, tipo, vai fazer uma residência, fazer uma especialização e pode pagar as contas, né, com a ajuda dos pais ou de alguma maneira que não precise trabalhar, né, possa se dedicar full time à residência, por exemplo. Então, você vai ser médico, né? Você não vai ser ortopedista, neurocirurgião, quando você se formar, vai ser médico. Então, é importante, foi uma coisa que eu fiz junto à graduação, eu me dediquei a tentar saber o que um generalista realmente deveria saber, né? E eu acho que essa foi uma decisão muito acertada. Então, hoje, praticamente 12 anos depois de me formar, obviamente que eu me tornei especialista, eu dedico o meu tempo hoje a estudar a minha especialidade, né? Mas eu realmente ainda tenho alguma coisa dessa ideia de ser médico, né? Eu sou um médico intensivista, eu não sou intensivista, né? Então essa é a dica de ouro dessa conversa de hoje. Eu acho que isso é muito importante. Essa é a dica de ouro. É muito fácil você sair da faculdade, você querer se especializar na faculdade, porque é um assunto que você gosta, né? Tem domínio, você passa a ter domínio, estudar mais sobre aquilo, né, que você já gosta. Exato, mas isso é ruim principalmente para os seus pacientes quando você sair da faculdade, né? Você vai ter que trabalhar e talvez exista um conhecimento daquela aula de pediatria ou daquela aula lá da neurologia. Nossa, eu odiava neuro e tal, mas você vai tendo enxaqueca no seu primeiro plantão. E aí, como é que você vai atender isso? Como é que você vai resolver isso? Eu estava dormindo. Essa foi a aula que eu faltei, porque eu tinha ido para a farra antes. Então, já era. Pois é. Então, mas o seu paciente não quer saber se você foi para a farra quando estava na graduação. E então, o que você não faria de jeito nenhum? Então, eu acho que... Não vou usar a palavra de ter arrependido, culpa, assim, não, claro, mas assim, claro. A gente olha como maturidade para isso. Eu estava falando isso hoje, inclusive, com minha esposa. Uma coisa que eu faria diferente era talvez ter ficado um pouco mais próximo da minha turma, né? Eu meio que me afastei justamente por essa questão do perfil, já era um pouco mais velho, a coisa lá o pessoal estava meio que na farra, na bagunça,
Eu acho que eu poderia ter dosado um pouco aquilo ali, ter Tido mais equilíbrio. isso, né, com a turma, ter sido mais presente nos eventos e tudo mais. Então, eu acho que foi uma coisa que eu poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor, né? Eu penso que talvez seja uma coisa mais significativa. Disso que você falou de ser médico antes de ser intensivista, em que momento da sua vida que você falou, eu quero isso? Porque aquele dia nós estávamos conversando na sala e você fez uma pergunta ali para a gente, né? Quais especialidades a gente pensava? A minha turma agora está no 7º período, 4º ano. E fala disso porque naquilo que você falou me despertou um pensamento de que assim tudo que a maioria das pessoas que eu ouvi, as especialidades que pretende escolher, não tem nenhuma que está interligada com a outra, assim, são coisas muito diferentes, muito distintas. Exatamente. E às vezes quem está chegando agora, quem começa a formação, às vezes fica muito preocupado em decidir muito cedo e às vezes nem experimentou outras coisas, né? E em que momento isso é pertinente começar a fazer traçar essa estratégia, né? Porque todo o processo ele precisa de uma estratégia. Eu tenho que enxergar onde eu quero chegar e ir construindo isso. Sim. Mesmo que esse caminho ele seja tortuoso, eu preciso fazer algo que seja fora disso, mas com um objetivo ali. Como que foi isso para você? Então, durante a faculdade, né, durante a graduação, eu já entendia que eu queria trabalhar no ambiente hospitalar. Essa foi uma compreensão que veio muito cedo na minha caminhada dentro da faculdade. Então, acho que até pela minha vivência de farmácia anteriormente, então eu sabia que eu queria trabalhar em hospital. Não tinha muito perfil para fazer ambulatório, né? Isso não era muito não me atraía muito por isso. A outra coisa que eu tinha convicção é que eu não queria fazer uma especialidade que fosse cirúrgica, né? Ou pelo menos assim, majoritariamente cirúrgica. Então, isso me ajudou também. Embora eu tenha, durante a graduação, até tido alguma afinidade com algumas especialidades cirúrgicas, né? Eu realmente preferi, não era o meu perfil, né? Para mim seria muito difícil ficar 3, 4 horas fazendo a mesma coisa, né? Naquele focado ali, para mim seria muito, muito difícil. Então, eu já cortei muita coisa, né? Então, não Nossa, era já eliminou um monte aí, né? E tinha que trabalhar no hospital. E dentro do hospital, eu entendi que eu tinha mais interesse, mais interação, mais facilidade, inclusive, com os pacientes mais graves. Então, isso reduziu o meu espectro para especialidades clínicas, né? Que lidasse com pacientes internados, que tivesse pacientes internados. Então, cheguei ali realmente a ficar... Você já escolheu um nicho ali. Exatamente. Eu quero paciente assim, esse aqui é mais... Eu tenho mais afinidade. Isso. Então, pensei em fazer infecto, pensei em fazer pneumo, pensei em fazer nefro. Nefro foi uma especialidade que eu namorei bastante, inclusive, né? E quando me formei, fui trabalhar com terapia intensiva, né? Tinha esse viés do paciente grave durante a graduação e nesse aspecto isso meio que abriu uma porta, né, para eu começar a trabalhar em UTI. Falando das figuras que inspiram, né, eu tive 3 colegas que me inspiraram muito, né? Um colega infectologista, Marco Araújo, um cara fenomenal, me ensinou muita coisa do que eu sei. Outro que é um colega que é pneumologista, do Felipe Marinho, pessoa fenomenal, fantástica. E a doutora Liz Helena, que foi quem abriu a porta da UTI para mim, uma colega que é endócrina e também trabalha em UTI. Vou mandar isso para eles, hein? Sim. E aí, essas pessoas foram referências depois que eu me graduei, né? Então, rapidamente eu me adaptei no ambiente da UTI e aí veio uma coisa que eu acho que o que mais me atrai na terapia intensiva, né? É como se você fosse o clínico geral do paciente grave. Então, eu discuto neurologia com neurologista, eu discuto cardiologia com cardiologista, eu discuto nefro com nefrologista, dentro do meu mundinho ali do paciente grave, né? Então, eu acho isso muito legal, isso me permite crescer muito, aprender muito, né? E foi onde eu me encontrei,
né? E faz sentido com o que você já tinha dito Sim, atrás, né? De se exatamente. formar médico. Então, você passeia por todas as especialidades com essa facilidade Sim. por ter escolhido, né? Você que Exatamente, escolheu isso. exatamente. Então, a medicina intensiva, ela meio que foi um caminho natural, né, dentro desse contexto, né? E sou muito feliz com a minha especialidade, sou realizado, mas, como eu disse, foi uma coisa que ela foi acontecendo, né? Então, ó, nós vamos passar por esse último momento aqui da gente, desse bate-papo bem gostoso e de crescimento também, sabe? Depois que eu saio dessas conversas, assim, eu fico reflexiva de o que eu posso fazer, né? De entrar aqui nesse mundo da loucura, assim, antes de ajudar qualquer pessoa, poder fazer para mim como profissional, né? Futura Sim. médica. E conseguir construir isso de uma forma leve, né? Porque o próprio contexto da faculdade já deixa tudo tão pesado, né? Muito estudo, muita dedicação. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me dedicar às coisas, eu mergulho mesmo para fazer e conseguir fazer isso de uma forma bem assertiva. Porque não tem problema nenhum a gente mudar de Ah, ideia, sim, sim. mas quando você faz um processo enxergando esse objetivo, é muito diferente, porque você já consegue ver aquilo que você não quer, aquilo que você não gosta, aquilo que você Sim. não, por dinheiro nenhum, né? Porque às vezes essas pessoas ficam atreladas a escolhas, a condições, a situação financeira mesmo, do quanto vai receber, de quanto vai ser a receita, de quanto faz por cirurgia e tal. No momento que isso acontece, é até ok. Mas depois fica. Eu entendo que talvez passe a ser insustentável lidar com Sim. todo o contexto médico, né, sem gostar daquilo que você está fazendo. Imagina você ir para um lugar todo dia que você não gosta daquilo, você está indo única e exclusivamente pelo Porque eles dinheiro, pagam. porque paga, né? Então, eu fico sempre bem pensativa, porque eu tiro proveito de tudo que eu gosto de fazer esse compartilhamento, assim, acho bem bacana. Agora eu quero que você fale para nós do curso. Ah, sim. Bom, a gente vai... E as vagas estão esgotando também, né? Amém. Então, lá no começo da minha carreira como intensivista, quando eu fui apresentado ao ultrassom, né, eu não conhecia ultrassonografia point of care na faculdade, eu conheci já exercendo a profissão. Eu achei aquilo fenomenal, assim, eu achei aquilo incrível, né? E me dediquei ao longo da minha carreira a estudar, enfim, a me aperfeiçoar no uso do ultrassom como uma ferramenta diagnóstica para o paciente, e principalmente o paciente grave, né? Que é a minha seara. E eu entendo que é o futuro, né? Eu entendia isso. O futuro está dentro da sua mochila, né? Isso. Porque a sua mochila virou pauta. Esse professor tem que fazer um seguro da mochila dele. Mais ou menos isso. E então, o que acontece? Lá em 2012, quando eu comecei a trabalhar, aquilo já era o futuro, né? Então, 12 anos depois, a gente está muito perto de ser o presente, né? Então, cada vez mais a gente tem evidências de que é uma ferramenta imprescindível, que cada vez mais ajuda na decisão, né, da conduta médica à beira do leito, né? Diminui o uso de outras tecnologias. Então, na época do Covid, eu consegui usar muito pouco a tomografia, porque eu usava ultrassom na UTI. Então, paciente grave, entubado... Não tinha como deslocar, não exato. tinha UTI lotada, não tinha lugar para ninguém. Exato. Então, se eu conseguia não tomografar aquele paciente, porque pensa, para tomografar um paciente, eu vou deslocar um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem, maqueiro, aí vou pegar o paciente cheio de bomba, de ventilador mecânico, Tudo. etc., levar para dentro da tomografia, aí volta. Aí isso gera um custo, porque tem que limpar o tomógrafo para poder vir outro paciente. Então, a equipe tem que se paramentar, desparamentar, Sim. quantidade de horas de trabalho que isso leva. Então, eu ia lá com ultrassom, colocava no tórax do paciente e tinha informação. Então, isso era muito custo efetivo, né? E é uma tecnologia reprodutível, facilmente acessível, cabe na mochila, como você falou. Cabe na mochila. Né?
Então, acho que a gente está numa fase que a gente está chegando na popularização dessa tecnologia, né? Assim como todo mundo tem seu esteto, todo mundo deve provavelmente ter seu ultrassom. A maioria dos lugares que tem um pouco mais de estrutura já conta com o aparelho de ultrassom. Então, nas 2 UTIs que eu trabalho, eu tenho um aparelho de ultrassom à disposição. Né? Os plantonistas não precisam ter o seu próprio, né? Podem usar o da instituição. Mas vai ter lugares que a gente vai trabalhar que talvez não tenha essa disponibilidade. Então, se você tem o seu próprio, você se resguarda, porque é informação, né? Conhecimento. E te permite alcançar outros lugares onde outras pessoas não vão, não né? Não vão, exatamente. Se eu vou pensar no mesmo, todo mundo faz o mesmo. Exato. Você tendo esse diferencial como tanto o recurso, o instrumento, quanto o conhecimento técnico para poder aplicar, porque também quem não estuda sobre ultrassom não adianta ter na unidade. Não adianta, ele não exatamente. vai fazer diferença nenhuma. Exatamente. Então, não adianta ter a Ferrari se você não sabe dirigir. Exato. Né? E, enfim, é uma ferramenta que eu entendo que vai crescer, está crescendo e vai crescer cada vez mais dentro do contexto da nossa profissão. E eu estou disposto a colaborar, enfim, a compartilhar algum conhecimento que eu tenho, né? Alguém falou uma vez na nossa, é muito dinheiro e tal. Então, assim, se você acha muito dinheiro ultrassom, você ia achar muito mais a quantidade de trabalho, de dinheiro mesmo, de disponibilidade que eu gastei para adquirir o conhecimento. Para fazer isso. Né? Até porque se eu passo 4 horas estudando para aprender a dominar a técnica, são 4 horas que eu estou longe da minha família, 4 horas que eu não estou trabalhando, poderia estar trabalhando. Então, infelizmente, não vem nada de bom que não tenha esforço. Né? É justo que o que muito custa, muito valha, né? O inverso, enfim. Mas a questão é essa, eu acho que é uma ferramenta útil, eu acho que é um diferencial no momento que a gente vive, né? Ainda não é uma coisa que todo mundo sabe, embora, né, dentro de algumas... Ainda não virou esteto dentro da medicina. Isso. Ainda não se tornou, né? Embora a gente tenha uma certa popularização, principalmente dentro de algumas especialidades, como a terapia intensiva, como a cardiologia, mas eu acho que é uma hora boa para adquirir essa habilidade. É uma hora onde estamos num momento onde essa habilidade é um diferencial. Daqui a algum tempo, essa habilidade vai ser o mínimo, vai ser a língua inglesa. Né? Você está atrás, se você não está à frente de ninguém, você está atrás se você não tiver. Né? Então, eu acho que é um momento interessante para adquirir essa habilidade. Ainda não é uma commodity. Ainda Mais não ou menos isso. Mas está para se tornar, né, professor? Exatamente. E fala para mim, para a gente encerrar de verdade, assim, o que ficou de mais importante para esse momento aqui agora? Então, para eu você, acho que o que fica de mais importante? Eu acho que é importante, primeiro, ter consciência. Estou muito grato de estar aqui por estar trazendo alguma informação para alguém que possa ouvir e aproveitar essa informação, né? Fazer a diferença na vida de alguém. Quando me perguntaram por que eu decidi ser professor, a ideia era impactar na vida de outras pessoas. Então, se eu ajudo um estudante a se formar um médico melhor, ele vai ser um médico melhor para todos os pacientes que ele atender. Então, eu impactei na vida de todos aqueles pacientes. Então, isso para mim é recompensador. Né? Então, saber que eu estou ajudando alguém, né? É muito bom. Isso é um multiplicador. Isso. Né? Então, eu acho que isso é importante. Deixo o recado, né, para quem estiver ouvindo. A primeira coisa, talvez, se dedique, né? Tenha compromisso com o que você está fazendo, com a profissão, com a graduação, né? E desenvolva habilidades de comunicação. Isso é fundamental. Né? É uma das soft skills mais em alta ultimamente, é realmente a comunicação. E nunca vai cair por terra, né? A inteligência artificial, ela vai nos dar outros recursos, Exatamente. Mas a comunicação, a expressão verbal, não verbal, como a entonação de voz, Sim, né? E nos permitir outras coisas, né, professor? De poder nos apresentar num congresso, de levar o conhecimento até outras pessoas, Sim. de fazer isso com habilidade, com assertividade. Claro, né? com toda certeza. Isso aí é fundamental. Eu escrevi aqui sobre esse processo de ensinar, né? Que a importância de ensinar e se tornar referência para outras pessoas a se tornarem profissionalmente quem ou aquilo elas querem ser. Então,
que este profissional que você tenha se tornado possa ser, de verdade, o norte, a referência para quem nos ouvir, para os colegas, para os alunos que cruzarem seu caminho aí, seja nos corredores, seja na sala de aula, para que a gente consiga de verdade fazer a diferença na medicina. Sim, com toda certeza. É o nosso objetivo, né? Aferir pressão, fazer as outras técnicas ali, aprender a semiologia, isso é o mínimo que precisa. Mas a gente poder contribuir de verdade para a melhoria na qualidade de vida das pessoas, para conseguir fazer uma extubação de sucesso, tirar uma pessoa daquele lugar que ela está ali estagnada, isso é o que é mais gratificante para a gente. Vou compartilhar. Vou compartilhar com vocês aqui. Foi ontem à tarde. Eu voltei à casa de uma senhora que eu fiz o atendimento dela na Interação Comunitária 2, no primeiro semestre que eu entrei. E ela mandou um recado para mim, que era para eu voltar, porque ela queria falar para mim que como é que foi importante eu ter estado lá, de ter conseguido fazer ela andar, né? Então, dentro da área médica, eu fui fazer uma consulta clínica com a professora Valéria, e nesse momento eu pude fazer tudo que eu sabia, tudo que eu podia fazer naquele momento, mesmo não tendo as melhores condições. E a gente pode fazer isso como profissional, como pessoa, e reproduzir isso para quem está perto da gente, né? E agora, para encerrar de verdade, assim, águias voam com águias. As pessoas se reconhecem pelas plumagens, né? Os animais se reconhecem, as águias. Não é à toa que esse projeto chama-se Águias da Medicina, não só para o meio médico, mas a medicina como um projeto de saúde mesmo, fazer com que as pessoas possam se inteirar dessa parte do desenvolvimento para serem pessoas melhores e alçar os melhores voos aí. E a gente está juntos. Com toda certeza. Obrigada, é isso. Obrigado. Valeu, professor.